Olá, meus amigos, que a paz esteja com todos. Mais uma vez, eu gostaria de deixar a palavra do nosso Deus para você, tá bom? Se você já é inscrito nesse canal, peço que você possa compartilhar, essas mensagens, tá bom? Se você ainda não é inscrito, eu convido a você a se inscrever, tá bom? Tenho certeza que o Espírito Santo há de falar no profundo do teu coração, tá bom? E a lição de hoje que eu quero passar para você, que o Espírito Santo vai me usar, é sobre as duas visões. Aí você me pergunta, como assim as duas visões? Existe, meu amigo e minha amiga, a visão pessimista e a visão otimista, né? O que é uma pessoa pessimista? É aquela pessoa que ela não consegue ver nada de bom nas coisas, né? Ela não consegue ver nada de positivo nas coisas. Eu até falei, na reunião que eu fiz, no culto que eu fiz, eu trouxe essa mesma palavra e eu falei que a pessoa que tem a visão pessimista, às vezes a oportunidade está diante dela, a oportunidade está no colo dela, mas muitas das vezes a oportunidade vai embora. Por quê? Porque a pessoa ela não consegue ver a oportunidade. O pessimista não consegue. O pessimista pode estar diante dele as oportunidades que ele não vai conseguir ver ela. Eu até dei um exemplo, que na mesa do pessimista pode ter arroz com feijão, aquele prato suculento, aquela mistura, aquele bife com batata frita, eu até dei esse exemplo, aquela coca, geladinha, que mesmo assim o pessimista, o que ele vai fazer? Ele vai reclamar, ele vai falar que não está bom. Agora, por outro lado, meu amigo e minha amiga, o otimista, às vezes na mesa dele não pode ter nem muita coisa, Às vezes tem aquele arroz com feijão, aquele ovo, às vezes não tem nenhum suco, não tem nenhuma água, não tem nenhuma coca para tomar, não tem nenhum suco para tomar. Mas o otimista, mesmo tendo pouca coisa, para ele está bom. Ele não tem tempo ruim. O otimista, ele pode estar passando a pior luta que for na vida dele, que sempre ele vai falar palavras positivas. Por exemplo, a pessoa que é otimista, ela pode estar passando a luta que for, mas quando você perguntar para ela, e aí, como é que você está? Ela vai responder, olha, eu estou passando por uma luta, mas eu vou passar, está tudo bem, eu vou sair dessa. O otimista, ele é assim. E eu já vi muitas pessoas, meu amigo e minha amiga, que às vezes tinham doenças graves, mas você conversava com ela, você não via de jeito nenhum ela falando palavra negativa, ela sendo aquela pessoa negativa, ela falava, eu vou morrer, eu tenho doença grave, A pessoa otimista, ela não é assim. Eu já vi pessoas assim, eu já conversei com pessoas assim, que a gente sabia que a pessoa estava em estado
terminal, mas a pessoa, ela não se deixava levar por aquilo. A vontade dela era viver, a vontade dela era falar coisas boas, né? Viver coisas boas. Eu já falei em outro vídeo que eu fiz. Eu fiz até um casamento de um casal que o rapaz ele estava em câncer, em fase terminal. E você sabe qual era o desejo dele? Era se casar. Eu me lembro que eu fiz o casamento dele. Os dois viveram 18 anos juntos. Se eu não estou enganado, é isso mesmo, porque faz tempo que eu fiz, né? Para a glória de Deus. E em momento algum ele queria morrer. Ele se entregou àquela doença. Eu me lembro que o casamento dele foi uma bênção. Ele beijou a companheira dele, mesmo sabendo que tinha tão pouco tempo de vida, tanto que foi na outra semana ele veio a falecer, né? Mas na verdade o propósito do Espírito Santo era salvar aquela vida, né? Mas você vê uma pessoa pessimista, uma pessoa otimista, melhor dizendo, ela é diferente. Eu falei no culto que eu fiz que às vezes tem pessoas que você for conversar com ela, você for acompanhar a história dela, você vai chorar junto com ela pelo que ela passa. Mas em momento nenhum você vê essa pessoa reclamando, essa pessoa murmurando. Pelo contrário, essa pessoa às vezes ela fala sempre algo positivo, ela tem sempre algo positivo para falar. O otimista é assim. Agora o pessimista não. O pessimista, infelizmente, ele não tem nada de positivo para falar. Mesmo às vezes a vida dele dando tudo certo, mesmo às vezes ele vivendo o melhor momento da vida dele, mas o pessimista ele não tem nada de positivo para falar. Sempre está ruim, sempre está errado, sempre não dá certo, sempre é algo negativo. Então é uma coisa, meu amigo e minha amiga, para a gente pensar, que tipo de visão tem sido a nossa? Como nós estamos enxergando as coisas? Com pessimismo ou com otimismo? A Bíblia conta, lá em Números capítulo 13, versículo 30 e versículo 31, o que aconteceu aqui? O Moisés, ele enviou 12 espias para espiar a terra prometida, né? Porque antes deles conquistar a terra, eles tinham que ver como era, né? O que eles iam enfrentar lá. Então, perdão. Então, o Moisés, ele enviou 12 espias para espiar a terra, para ver como a terra estava. E depois que eles voltaram para prestar conta para Moisés de como era a terra, infelizmente 10 deles, estou falando de 10, hein? Moisés, 10. Moisés ele enviou 12 espias, mas infelizmente 10 deles eram pessoas pessimistas. Eram pessoas pessimistas. Eles viraram para Moisés e começaram a falar: Moisés, a terra é boa, mas lá tem gigantes, lá tem os inimigos, lá tem muita coisa ruim, lá tem muitos inimigos. Mas eu pergunto para você, será que nessa terra só tinha inimigos? Não, não tinha.
tinha coisas boas lá. Tanto que eles falaram para Moisés, a terra é boa. Só que eles não olharam para as coisas boas. Eles olharam exatamente para os inimigos. Ou seja, 10 deles foram pessimistas. Agora, 2 deles, que era Josué e Calebe, e o engraçado, meu amigo e minha amiga, que eles foram para o mesmo lugar. Eles viram a mesma coisa. Não viram nada de diferente um do outro. Todos viram a mesma coisa. Eu fico pensando, sabe? A gente vive no Brasil, todo mundo é brasileiro, né? Nós moramos no mesmo país. E às vezes uns crescem e outros ficam para trás. Por quê? Não estão no mesmo lugar? Não estão no mesmo país? Estão. Mas é porque uns são pessimistas e outros otimistas. O pessimista, ele só vive culpando pessoas. Não, porque o presidente fulano de tal entrou, por isso que a situação está ruim, por isso que o momento está ruim. Sempre teve, meu amigo e minha amiga. Né? O pessimista, ele só sabe arrumar culpados pelo que está acontecendo. Para ele nada está bom. Né? Para ele nada está tudo bem. Ele culpa pessoas, circunstâncias, situações, momentos. Quando não, o otimista não importa quem é o presidente, não importa quem está no comando do Brasil, não importa o que esteja acontecendo, as circunstâncias, o momento. Perdão. O pessimista, ele sempre tem algo de positivo, ele sempre vê nas dificuldades uma oportunidade. Eu me lembro na pandemia, né, quando a gente viveu aquele momento de pandemia, não dá para negar, é claro que não, o que aconteceu. Muita gente, infelizmente, perdeu as suas vidas na pandemia. Muitas pessoas, infelizmente, perderam os seus entes queridos na pandemia. Não dá para negar, eu sei que não. Mas teve muita gente, meu amigo e minha amiga, na pandemia que se sobressaiu. Empresas que não fecharam, mas se especializaram, se aprimorizaram, né? Como era o tempo de pandemia, né? Não podia abrir comércio, não podia as empresas estar de portas abertas. O que muita gente fez? Foram para a internet, começaram a fazer vendas online, lanche, objetos, alimentos, foram tudo online. Teve gente que se sobressaiu na pandemia, enquanto outros na pandemia só fizeram o quê? Porque agora acabou. A pandemia acabou com tudo, o que vai ser de nós? Ou seja, é o retrato do pessimista e do otimista. Então, na época de Moisés, eles foram tudo para o mesmo lugar, ou seja, a pandemia, todo mundo viveu a mesma coisa, o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Mas uns sobressaíram e os outros fracassaram, e não era para ser assim. Então, na época de Moisés, foi exatamente isso que aconteceu. Eles foram para o mesmo lugar, mas eles não trouxeram as mesmas notícias, não trouxeram as mesmas coisas. Uns trouxe coisas negativas, os outros trouxe coisas positivas. No versículo 30, a Bíblia diz assim, e Calebe fez calar o povo, dizendo, subamos e possuamos, porque certamente prevaleceremos. Ou seja, o Calebe e o Josué viram a mesma coisa que os outros viram. Mas olha a expectativa deles. Olha
a determinação deles. Esse é o otimista. E eu falava no culto que para a gente que serve a Deus fica mais feio ainda a gente ser pessimista, porque nós somos o que desse mundo? Nós somos o sal e luz. Como é triste, é ruim uma pessoa se dizer ser de Deus e viver reclamando da vida, e viver só olhando o lado negativo das coisas. Nada está bom, tudo está ruim. Se está chovendo muito, está chovendo muito. Se o sol está muito, se tem sol, o sol está muito quente. É triste isso. E não deveria acontecer isso no nosso, principalmente no nosso meio, nós que somos cristãos, mas acontece. Aí no versículo 31 diz assim, ó: e os homens que subiram com eles disseram: não podemos prevalecer contra eles, pois eles são mais fortes do que nós. Olha que triste isso. Eu estou falando de pessoas de Deus exaltando o próprio inimigo, exaltando o próprio diabo. Tem muito crente assim. Tem muito crente que da boca dele não sai um louvor, é só demônio. Ele vê demônio em tudo. Às vezes numa situação que é tão fácil de resolver, ele complica. Não, é o demônio, é demônio. Tudo para ele é demônio. Ele exalta mais o demônio do que a Deus. Ele exalta mais o problema do que a Deus. Olha só que triste isso, meu amigo e minha amiga. E não era para ser assim. Porque nós que somos cristãos, nós precisamos dar o bom exemplo. Nós precisamos ser o exemplo para as pessoas. As pessoas têm que ver Deus em nós. Mas infelizmente não é o que acontece com muito cristão. Olha só o que a Bíblia diz lá em Mateus. Mateus capítulo 25, o versículo 24, 25, 26 e 27, fala sobre a parábola dos talentos, né? Que a Bíblia diz que a um recebeu 5, a outro recebeu 2 e a outro recebeu 1 só. E a Bíblia diz que o que recebeu 5, o que ele fez? Ele multiplicou para 10. E o que recebeu 2 multiplicou para 4. E o que recebeu 1, o que ele fez? Ele inventou desculpas. Ele enterrou o seu talento. Está lá no versículo 24 em diante, do capítulo 25, versículo 24 até o 27. Mateus 25, verso 24 até o verso 27. Que quando o que tinha 1, ele também foi prestar conta do talento dele, que havia sido confiado a ele. E você sabe o que ele fez? Ele começou a inventar desculpas. Ele quis jogar a culpa para cima do seu senhor, do seu patrão. Ele falou assim: mas o Senhor é um homem duro. Eu sabia que o Senhor é um homem duro, um homem rígido, que colhe aonde não planta. Então eu fiquei com medo de fazer alguma coisa, né? A Bíblia não fala desse jeito, tá? Só eu que estou falando, tá? Eu estou interpretando isso. Então eu fiquei com medo. Então eu decidi enterrar o seu talento. Aí o que aconteceu? Ele devolveu o talento do mesmo jeito. Em outras palavras, a Bíblia diz que todos eles, meu amigo e minha amiga, eles receberam o talento segundo a capacidade de cada um, ou seja, eles eram preparados para multiplicar aquele talento. Eles foram ensinados, eles foram capacitados para fazer aquilo. Então eles não eram leigos no assunto. Eles não eram desentendidos no assunto. O que tinha 5 se sobressaiu, multiplicou para 10. O que tinha
2 sobressaiu, multiplicou para 4. Agora o que tinha 1 não. Ele não fez nada. Ele não fez nada. Ficou inventando desculpa. O pessimista é desse jeito. O pessimista, ele não faz nada. Ele joga a culpa em alguém, no presidente, na crise, no fulano de tal. Ele não faz nada. Ele não toma nenhuma atitude. E tem muita gente que é pessimista que sabe o que fazer, sabe o que tem que ser feito. Sabe aquilo que deve fazer. Foi capacitado para aquilo, mas não faz, porque é pessimista. E a Bíblia diz que o Senhor desse servo ficou bravo com ele. Chamou ele de servo mau e negligente. E falou para ele: rapaz, você poderia pelo menos ter pegado o meu dinheiro, o meu talento, e ter dado na mão dos banqueiros. E quando eu voltasse, eu ia receber com juro. Olha a visão de uma pessoa otimista. Ou seja, já que você não quis multiplicar o talento, pelo menos você deveria ter pego o talento e ter jogado na mão dos banqueiros, que quando eu viesse eu ia receber com juro, mas nem isso ele fez. E a Bíblia diz que ele perdeu o talento. Ele perdeu. Foi tirado dele e dado para o que tinha 5, que multiplicou para 10, agora ficou com 11. Né? Ou seja, o pessimista, meu amigo e minha amiga, só perde. A pessoa que é pessimista, ela só anda para trás. A pessoa que tem a visão pessimista das coisas, ela só vai caminhar para o abismo. Tá certo? Para a gente encerrar, Mateus capítulo 6, verso 22 e 23 agora. Mateus 6, 22 e 23, diz assim, ó. A candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Versículo 23 agora. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. E se a luz que há em ti for trevas, quão grande será tais trevas. Olha o que Jesus falou. O que é uma candeia? A candeia era a lâmpada da época. Eu acredito que na Bíblia TLH fala desse jeito, né? Fala lâmpada. Eu não parei para olhar ainda, mas eu acredito que na TLH, perdão, que é uma linguagem mais atualizada, ele fala lâmpada. Então, olha o que Jesus falou. Que o que vai iluminar você, a sua vida, é os seus olhos. É a maneira que você enxerga. Ou seja, se você vê as coisas só do lado negativo, o que vai acontecer? Você vai se tornar uma pessoa negativa. E tem muita gente assim. Eu estou falando de crente. Não deveria, mas tem. Por outro lado, se você vê as coisas do lado positivo, você vai ser uma pessoa positiva. E às vezes tem pessoas que não são crentes, que é uma pessoa otimista. Ela vê sempre o lado positivo da coisa. Por outro lado, o pessimista às vezes vê coisa que é onde não tem, né? Não existe. Então, meu amigo e minha amiga, reflita nisso. As duas visões, qual tem sido a nossa? Qual tem sido a nossa visão? Pessimista ou otimista? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim me permitir.